Bom, eu vou fazer uma apresentação do cenário brasileiro, que é horrível, diga-se de passagem, mas eu já peço desculpas de antemão, a culpa não é minha, tá? Eu sou só o mensageiro do cenário. Eu vou tentar apresentar nos 30, 40 minutos no máximo, para depois a gente ter algum tempo para discutir, fazer perguntas, enfim, explorar temas que vocês, porventura, achem mais interessantes. Tá? E, obviamente, que esse cenário é útil para a gente, porque é ele que fundamenta as nossas posições de investimento, as nossas visões de investimento e as visões em relação à carteira. Né? O cenário econômico é da maior relevância. Bom, eu vou começar com alguns desenhos de uma revista inglesa, que é The Economist, que eu gosto muito. Na verdade, a revista eu nem gosto de ler muito, eu gosto de olhar a capa. Eu acho que, em geral, você, olhando a capa, já descobre o que tem lá dentro da matéria. Né? E eles têm se dedicado a fazer algumas capas sobre o Brasil dos últimos anos, né? Que foram capas que ficaram famosas até. Essa daqui foi a mais famosa de todas, que foi uma capa de 2009, que era o Brazil Takes Off, né? Que era o Cristo decolando. Né? Essa revista ela representa muito bem a visão dos investidores estrangeiros em relação ao Brasil. Né? Então, aqui havia um otimismo enorme com o Brasil em 2009, 2010, 2011. Isso daqui é a mesma capa de 2013, né? Que mostrava já uma visão do Brasil de ponta cabeça. Né? A própria The Economist lançou o Cristo e depois enterrou o Cristo. Né? Depois, isso daqui é uma capa de 2014, com a Carmen Miranda atolada aqui num pântano, que é esse Brasil's Quagmire. Né? Então, essa sequência de capas mostra bem a visão do investidor estrangeiro em relação ao Brasil, que é um pouco do que aconteceu no Brasil mesmo, nesses últimos 10 anos. Eu vou mostrar isso nos dados para vocês. Uma outra matéria mais recente desse ano sobre o Brasil vai melhorar, não tem como piorar. Isso aqui é uma matéria de junho de 2016. Né? Vejam que é um pouco desesperador, porque já passou um ano e não é que melhorou, né? Mas enfim, já vou falar disso em detalhes. E isso é uma capa de 2 meses atrás, falando que o mundo estava melhorando e que o Brasil começava a dar sinais de melhora. Né? Então, depois daquela Carmen Miranda ali atolada no pântano, finalmente os investidores estrangeiros começavam a olhar o Brasil com um pouco mais de otimismo. Né? Inclusive, isso a gente viu no preço dos ativos, na Bolsa, que melhorou, nos juros que caíram assim por diante. E a última matéria mais recente foi essa daqui. Não é uma capa, né? É uma matéria de dentro da The Economist, que a própria The Economist faz brincadeira com o Cristo, que ela sempre coloca, e o Temer ali meio pendurado. Né? Então, essa sequência de capas, essa sequência de figuras ilustra um pouco o sentimento dos estrangeiros em relação ao Brasil e o que aconteceu com o Brasil de fato, em termos de dados econômicos, que é o que eu vou mostrar agora na sequência. Então, o que eu vou fazer agora é traduzir essas capas em números, né, em números da economia brasileira. E eu vou traduzir em números de atividade econômica, de PIB, de setor externo, de exportação e importação, de situação fiscal e de inflação. Eu vou traduzir esses desenhos da Economist em números econômicos, no cenário econômico, e ver como é que isso impacta as nossas decisões de investimento, de alocação e assim por diante. Tá? Bom, o que a gente vai ver é que no Brasil dos últimos 2 anos, tudo isso daqui tinha piorado muito. O Brasil de 2014 e 2015 estava no fundo do poço. Né? Isso aqui a gente pode entender que é o fundo do poço. Né? A atividade estava horrível, o PIB brasileiro caiu 8% acumulado em 2 anos, foi a maior queda dos últimos 40 anos de Brasil, queda de PIB. Né? O setor externo também estava muito ruim há 2 anos atrás. A situação fiscal com um déficit público enorme e a inflação chegou a bater 10% em 2015, se vocês se lembrarem. Então a gente estava com essas 4 frontes aqui iam muito mal em 2014 e 2015. Né? Por isso que o Brasil estava no fundo do poço. Desde então ele melhorou um pouco. Eu diria que ele melhorou bastante em relação à inflação, melhorou um pouquinho em relação à atividade externa, melhorou bem em relação ao setor externo e a situação fiscal ainda está muito ruim. Eu vou mostrar esses dados na sequência agora para vocês, detalhados. Tá? Isso daqui é muito importante, porque quando o 1, o 2, o 3 e o 4 estiverem bons, o Brasil voltou ao normal. O Brasil voltou a crescer, a Bolsa vai subir, os juros vão cair, os títulos públicos vão ser valorizados e assim por diante. Né? Então, o nosso desafio lá no banco é entender quando que essas 4 coisas estarão resolvidas ou estarão boas. Tá? Então, vamos olhar agora uma por uma e vai ficar mais claro o que eu estou querendo dizer com tudo isso. Tá?
primeiro recapitular um pouquinho, esse é o PIB brasileiro, o PIB per capita desde os anos 60. Né? Então, o que aquelas capas da The Economist mostravam para a gente era isso daqui. Ó. A gente teve uma bolha que começa a se acelerar em 2003 e 2004, a renda per capita brasileira vai lá em cima e depois essa bolha estoura. Né? Essa bolha estoura e a gente tem uma queda do PIB de 8% acumulado em 2 anos. Basicamente, o PIB brasileiro caiu 4% em 2015, 4% em 2016. Esse ano a gente deve crescer meio. Na pior das hipóteses vai ficar 0%, na melhor das hipóteses vai crescer 1%. Mais provável que a gente cresça meio. Tá? Então vamos ver o que foi esse processo aqui. Para a gente entender onde o Brasil está hoje e para onde a gente vai, é importante entender esse processo, mesmo que seja de maneira rápida. Tá? O que foi essa bolha brasileira, que eu chamo de uma bolha de crédito. Tá? E esse aqui são umas curvas que eu vou explicar rapidamente, que são as seguintes. Essa azulzinha aqui é a velocidade de crescimento do crédito. Tá? Em 2008, 2009, o crédito no Brasil estava crescendo a 30% ao ano. Tá? 30% ao ano é uma taxa maluca. Né? Qualquer coisa que cresça 30% ao ano dobra em 3 anos. Então, no Brasil, todas as formas de crédito cresciam 30% ao ano. Que crédito é esse? Crédito imobiliário, para móveis, para comprar carro, para trocar de carro, para comprar casa. Onde vocês imaginarem, todas as formas de crédito, público e privado, BNDES, Banco do Brasil, Caixa, havia uma explosão de crédito. Tá? E essa explosão de crédito fez com que o Brasil crescesse. O Brasil acelerou o crescimento aqui de 1, 2 para 5, chegou a crescer 8, depois zerou e depois caiu. Né? Essa explosão de crédito tem muito a ver com a queda da taxa de juros. O juros saiu, a Selic saiu de 20%, veio para 7,25% na mínima. Né? Então, para explicar de uma maneira bem simples como é que eu enxergo o Brasil nos últimos 10 anos, eu enxergo uma bolha de crédito que se expandiu e estourou por conta de uma forte desaceleração da taxa de juros. Tá? Agora eu vou dar números mais específicos disso, para ficar mais claro. O crédito total no Brasil era de 22% do PIB em 2002. Como é que a gente faz essa conta aqui? Pega tudo que todo mundo deve e divide pelo PIB. É o estoque de crédito sobre PIB. É uma conta bem simples de se fazer. Né? Pega as dívidas imobiliárias, dívidas de leasing, de carro, de agrícola, todas as dívidas que vocês imaginarem, e divide pelo PIB. Dava 22. Esse número veio para quase 60%. Vale dizer, a gente praticamente triplicou o estoque de crédito em relação ao PIB no Brasil. Que é uma coisa até intuitiva. Hoje, qualquer pessoa que você conversa, provavelmente a pessoa tem uma dívida. Tem uma dívida de cartão de crédito, tem uma dívida que está comprando um imóvel, ou porque se endividou para comprar móveis, ou para trocar de carro. Né? O Brasil endividado de hoje é bem diferente do Brasil do início dos anos 2000, que era um Brasil sem dívidas. Tá? Então, esse aumento de endividamento provocou um crescimento, mas era um crescimento já limitado. Por que limitado? Porque a gente sabe que ninguém pode ficar se endividando infinitamente. Né? O crédito não pode se expandir a 20%, 30% ao ano para sempre. Né? O crédito ele só se expande quando você tem uma dívida baixa. Conforme a dívida vai aumentando, isso aqui é o que os economistas chamam de ciclo de crédito. A sua capacidade de se endividar vai caindo. Né? Vou dar um exemplo mais específico ainda. Número de carros produzidos no Brasil. Tá? Agora, indo para um exemplo bem simplista. O Brasil, em 2010, 2011, 12, chegou a produzir 400 mil veículos num mês. Tá? 400 mil veículos. Que tipo de veículos? Automóveis, 300 mil. Comerciais leves, 50 mil. Ônibus, máquinas agrícolas e caminhões, aqui na casa de 10, 15 mil. Somando tudo, a gente chegou a bater um pico de 400 mil, mas vamos dizer que a média no auge da bolha foi de 300 mil veículos mês. Então parem para pensar um pouquinho nesse número. O Brasil produzia e vendia todo mês 300 mil veículos, tá? No auge dessa bolha de endividamento, dessa bolha de crédito. Hoje a gente produz 180 mil veículos. 180 mil veículos mês. Tá? Então houve uma queda de 50% na produção total e na venda total de veículos. Tá? A gente pode abrir depois por categorias, mas, por exemplo, ônibus caiu pela metade. Caminhões, a queda foi bem maior. A gente chegou a produzir, se não me falha a memória, 4 mil caminhões mês, estamos produzindo 1.500 caminhões mês. Tá? Então foi um mergulho muito grande nesse estouro dessa bolha brasileira. Só que a produção de motos no Brasil, vejam que interessante. A gente chegou a produzir 200 mil motos por mês, agora a gente está produzindo 70 mil motos por mês. Né? Por que eu estou mostrando esses gráficos? Qualquer lugar que a gente olhar do Brasil nos últimos 10 anos, a gente vai encontrar essa parábola. O que é essa parábola? A parábola do endividamento, do aumento do crédito
e do estouro dessa bolha que mergulha. Então isso vale para imóveis, isso vale para motos, isso vale para carros, isso vale para caminhões, né? Isso vale para varejo. Vejam que interessante os dados de varejo no Brasil. Material de construção saiu da base de 70, foi a 110 e mergulhou. Aqui é o veículos, motos e peças, é o dado de venda, né? Até supermercado. O supermercado saiu do 60, quase dobrou para o 110 e agora caiu para o 90. Ó, móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, informática. Saiu do 20, quadruplicou para o 100 e voltou para o 80. Eu não sei se vocês estão entendendo. Houve uma onda de crédito que produziu uma onda de produção e de vendas que depois estourou. Essa é a nossa situação hoje, se a gente olhar aqui, né? No setor imobiliário, é bastante fácil ver isso, né? O preço dos imóveis no Brasil quintuplicou em termos reais, houve uma explosão de construções imobiliárias, residenciais e comerciais, e agora essa bolha imobiliária, por assim dizer, estourou, né? Estourou por quê? A gente está produzindo 50%, 70% menos do que a gente produzia em termos de imóveis, e os preços têm caído. Não foi uma bolha que estourou como o que a gente viu nos Estados Unidos, em que o preço dos imóveis caiu 50% em termos nominais, mas é uma bolha que está desinflando lentamente, porque o preço dos imóveis, na média, parou de subir faz 4 anos. Né? Se a gente colocar a inflação dos últimos 4 anos, foi mais ou menos 4%, 5% ao ano na média, né? Se um imóvel ficou nominalmente parado, quer dizer que o preço dele caiu 20% em termos reais. Né? Então, o que a gente tem visto no setor imobiliário é uma queda real do preço dos imóveis. Né? Quando a gente olha a indústria brasileira como um todo, de novo, houve essa aceleração forte, com exceção aqui do extrativismo, que é petróleo e minério de ferro, que representa muito pouco do PIB, é o mesmo padrão. Ó. A indústria mergulhou, hoje a gente produz 80%, hoje a gente produz no número índice 80, a gente produzia 100. Tá? O que é isso daqui? Isso daqui é o somatório de toda a produção industrial do Brasil. Tudo aquilo que eu mostrei para vocês. Móveis, eletrodomésticos, vestuários, calçados, carro, moto, avião, tudo isso somado, a gente chegou a produzir 110. Hoje a gente produz 80. Então a gente produz praticamente 25% menos por ano do que a gente produzia lá atrás. A gente está aqui 25% menos. Né? Então, isso aqui tem uma ótima notícia e uma péssima notícia. A ótima notícia é que tem uma ociosidade enorme, não vai ter inflação no país. Isso daqui ancora a nossa inflação para baixo. Já vou falar um pouquinho de inflação. A má notícia é que a gente andou para trás. Né? A gente produzia 25% a mais. Agora, se a nossa produção industrial aumentar 5% ao ano, o que eu considero bastante difícil, a previsão para esse ano é que aumente meio, se é que vai aumentar. Né? Se a gente aumentar a produção industrial 5% ao ano, a gente vai chegar no nível de 2008. Então vejam vocês o desespero do Brasil. Precisaríamos crescer 5% ao ano, consecutivo, para subir 25%, para chegar no patamar de 2008. Então a gente chegaria ali em 2021, 2022, falar, ufa, conseguimos recuperar o nível de produção de 2008 de produção industrial. Tá? Isso aqui dá um retrato claro de como é que está a situação produtiva do Brasil, especialmente na parte industrial. Né? A parte de serviços não caiu tanto, mas também caiu. Né? Claro, isso teve um reflexo no mercado de trabalho que foi brutal. Né? A gente destruiu mais de 3 milhões de empregos formais. Isso aqui é o dado que a gente acompanha do CAGED, que controla as vagas formais. Então a gente vinha de uma criação de vagas exuberante, mas era uma criação meio artificial, porque ela dependia dessa bolha de crédito, dessa expansão de crédito. Né? Agora que a bolha de crédito estourou, a gente destruiu mais de 3 milhões de empregos. Isso aqui é um emprego na indústria paulista. Ó, a gente vinha numa base 100 de, sei lá, 2005, 2006. Na indústria paulista o desemprego explodiu e o emprego caiu 20%. Tá? Aqui eu estou com o dado atualizado até maio desse ano já. Tá? E quando a gente olha a taxa de desemprego, esse dado está desatualizado, ela foi a 13%. Então houve uma explosão do desemprego no país. Tá? Por que houve uma explosão do desemprego? Porque o nível de produção despencou. Basicamente é isso. A gente produz hoje muito menos do que a gente produzia há 2, 3, 5 anos atrás. Tá? Claro, estamos começando uma recuperação? Estamos começando uma recuperação. Vamos falar um pouquinho da recuperação. Se vocês olharem aqui na ponta, a boa notícia desse gráfico é que ele parou de mergulhar. Aqui, o 2014 e 2015 era uma situação de desespero, porque a gente estava num mergulho vertical. Né? Agora não, pelo menos ele está de lado aqui, querendo dar uma embicadinha aqui para cima. Né? Se a gente pegar qualquer série que a gente olhar no Brasil,
motos também, carros também. Ó, os últimos dados de carros não são tão ruins assim. Começou a dar uma embicada para cima aqui. Mas olhando esse gráfico, vocês veem que a gente está muito aquém ainda do que era o Brasil, do que o Brasil estava produzindo no auge da bolha, né? Então, existe uma capacidade ociosa no Brasil gigantesca. Essa é uma primeira mensagem fundamental que eu queria passar aqui para os senhores, tá? Uma capacidade ociosa, ou seja, o Brasil opera com excesso de oferta. Tem 14 milhões de pessoas desempregadas. Do total da nossa força de trabalho, que é de mais ou menos 104 milhões de pessoas, 14 milhões estão desempregadas e tem mais 10 milhões que estão no subemprego. Então tem 24 milhões de pessoas que estão ou desempregadas ou subutilizadas. Ou seja, não há nenhuma pressão salarial daí, né? Tem um dado realmente horrível. Então, justamente aqui era o que eu chamo do pico da bolha. A gente teve um pico de bolha aqui e esse pico de bolha estourou, né? Eu estou chamando isso daqui do pico da bolha de crédito brasileira, né? Se a gente olhar nesse gráfico aqui do começo, ó, aqui é quando o crédito se expandia a 30% ao ano, que era claramente insustentável. O crédito ele pode se expandir de maneira saudável a 5%, 6%, 7%. Né? Então, depois que estourou a bolha, a gente veio para esse patamar que eu estou mencionando. Né? Bom, por que eu estou destacando essa coisa do desemprego e dessa ociosidade? Né? Eu não coloquei aqui o gráfico da capacidade utilizada nas indústrias, mas poderia ter colocado também. A gente nunca teve uma situação de indústrias tão vazias no Brasil, né? A gente tem um excesso de capacidade gigantesco, né? Então, uma mensagem disso daqui, que decorre daqui, importante para a gente, especialmente para a gestão de investimento, é a inflação. Eu não vejo inflação no Brasil, nem nesse ano, nem no próximo, nem daqui 2, nem daqui 3 anos. Eu acho que o problema o problema da inflação está praticamente equacionado no Brasil nos próximos 3 anos. Esse ano, há risco da inflação do IPCA ficar em 3,5%, ou menos até. Já vi gente falando de inflação a 3% esse ano, IPCA. Tá? O INPC, fechado em 12 meses, está em 3,3%. Né? Eu acho que o número razoável é qualquer coisa entre 3,5% e 4% para esse ano. Tá? E para o ano que vem, 4% também acho um número razoável. Tá? Paulo, você tem uma análise do impacto da automatização e da robotização na destruição de postos de trabalho na indústria? Eu não tenho, aqui nessa apresentação eu não tenho, mas existe uma questão, vamos dizer assim, conjuntural e uma questão estrutural. Né? Isso que você está falando é uma questão estrutural. A questão estrutural me diz que sempre a indústria vai desempregar mais. Sempre. Isso é uma característica natural da indústria, porque a indústria é o setor da economia que mais tem ganho de produtividade e mais desemprega. Por quê? Porque ela é capaz de robotizar e de automatizar muito mais do que os outros setores. Então, isso é uma coisa, vamos dizer assim, tendencial, estrutural, e que, a meu ver, é para sempre, porque isso vem da própria característica da indústria. Né? Aliás, uma maneira fácil de explicar isso é comparar com serviços, especialmente serviços de educação e saúde. Por exemplo, uma pessoa que toca violino. Uma pessoa que toca violino sempre... Já tem robô que toca violino, mas não é tão bom. Né? A pessoa que toca violino sempre terá emprego, porque é uma coisa pessoal que depende dela. Não dá para você fazer automação. Né? Na indústria, não. Na indústria tem muita automação. Então, estruturalmente, a tendência é que a indústria demita sempre. Isso vale, se vocês olharem numa tendência de 100 anos, isso é sempre verdade. O que eu estou destacando no Brasil é que houve um problema conjuntural. Todos esses dados aqui tratam desse estouro da bolha brasileira. Então, conjunturalmente, a gente perdeu muito emprego na indústria. Tá? Agora, claro, você tem um ponto aqui. Provavelmente tem uma parte dessa perda de empregos que tem a ver com o aumento de automação na indústria. E tem outra parte que tem a ver com a parte conjuntural que eu estou explicando. Eu não sou capaz de destrinchar esses dois aqui para te dizer em detalhes. Mas, a meu ver, o estouro da bolha, quando você pega um período muito curto aqui, o estouro da bolha tem muito mais poder de explicação do que a automação. Até porque você teria que fazer o raciocínio de que as empresas brasileiras ficaram super automatizadas e eficientes nos últimos 2 anos, que não é o caso. Né? Porque quando a gente olha as indústrias brasileiras, a gente vê que, de modo geral, elas estão perdendo espaço, estão ficando para trás. Né? Elas não estão se modernizando e se sofisticando. Né? Bom, então, veja, de novo, a minha cabeça aqui é na carteira de investimentos, tá? Eu não estou entrando em méritos, podemos discutir depois sei lá, de justiça social, de políticas de governo, quem errou, quem acertou. Minha preocupação aqui é como gerir o investimento dentro desse cenário. Né?
Então isso aqui me traz um sinal muito importante, que é o seguinte: a inflação vai cair e vai ficar baixa. Logo, eu preciso tomar cuidado com os ativos que são indexados em preços e preciso ver como é que essa queda de juros e queda de inflação vai afetar nossos investimentos. Tá? Esse é um primeiro destaque. Segundo destaque, quando estourou a bolha, a gente estava importando por ano dos 240 bilhões de dólares. Total das importações brasileiras por ano, 240 bilhões de dólares. Agora, a gente, na mínima, chegou a importar 140 bilhões de dólares por ano. Tá? O que significa isso? Que a gente está economizando 100 bilhões de dólares por ano de importações. Vale dizer, sobra agora no Brasil mais 100 bilhões de dólares, que não sobrava antes. Além disso, a gente tem uma safra recorde, uma explosão de produção no campo e uma melhora do preço dos alimentos em dólar que vinha ali no começo do ano. Então, esse ano, por exemplo, soja, a gente vai bater o recorde brasileiro de exportação de soja, 20 bilhões de dólares. Né? Então, essa safra recorde, conjugada ao que a gente está economizando de importação, trouxe uma sobra de dólares para o Brasil. Tá? Que sobra de dólares é essa? Também conhecida como balança comercial. Olha o que está acontecendo com a balança comercial brasileira. 50 bilhões de dólares de superávit por ano da balança comercial. De uma situação de praticamente déficit na balança comercial. Então, houve uma melhora notável aqui da balança comercial e das reservas cambiais, porque a gente continua com 375 bilhões de dólares de reservas cambiais, não foram usadas, além dessa melhora da safra, das exportações e a queda da importação. Então, o que esses dados mostram, e aqui eu coloquei a balança comercial semanal no Brasil. Para vocês terem uma ideia, a gente chega a ter, por semana, 2 bilhões de dólares de superávit. Por semana, tá? 2 bilhões de dólares de superávit. Esse número aqui em 2013 e 2014 chegou a bater um déficit de 1 bilhão de dólares por semana. Tá? Por quê? O que estava acontecendo aqui? Aqui a gente importava muito e não estava conseguindo exportar. Nossas exportações estavam patinando. Aqui, de repente, a gente parou de importar e as exportações explodiram, especialmente de commodities e do agronegócio. Tá? Então, está sobrando dólar no Brasil. Está sobrando dólar no Brasil. Tanto do ponto de vista do Banco Central, do estoque de reservas que ele tem, quanto da balança comercial. A gente pode ver isso também aqui no ajuste das exportações, que está crescendo 14%, 15% ao ano, e na queda das importações caindo a 20% ao ano. Por que isso é relevante? Isso tem a maior relevância para a gente, porque eu não vejo o dólar disparando. Eu não vejo o dólar indo a R$ 3,50 ou R$ 4,00, como a gente viu lá em 2014 e 2015. Então, essa é uma segunda informação da maior relevância para fazer gestão de carteira e gestão de investimento. Tá? Eu não recomendo comprar dólar nesse cenário. Não recomendo comprar dólar. Eu acho que a gente está numa situação agora de abundância de dólar, que é completamente distinta do que havia há 2 anos atrás. Há 2 anos atrás, a gente estava numa situação de escassez de dólar. Por quê? Porque nossas importações estavam muito altas e as exportações não respondiam. Claro, a taxa de câmbio estava em 4, foi para R$ 4,25, R$ 4,25. Agora a gente está com uma taxa de câmbio de 3,20, 3,30. Tá? Então, segunda informação relevante dessa apresentação que eu queria destacar, não vejo o cenário de dólar disparando, saindo do controle. Tá? Se ele começar a se desvalorizar muito, o Banco Central vai intervir, como, aliás, ele fez há um mês atrás, quando houve aquele episódio do Temer. O Banco Central entrou no mercado, houve uma desvalorização de 10% num dia, o Banco Central entrou, vendeu 4 bilhões de dólares e o câmbio voltou 4% no dia seguinte. Ou seja, o Banco Central brasileiro tem amplo poder de fogo para defender a taxa de câmbio hoje, coisa que ele não tinha 2 anos atrás. Então, 2 coisas que a gente já concluiu aqui. A inflação está baixa, sob controle, e o câmbio também está manso, por assim dizer. O BC tem uma posição muito robusta para defender o câmbio e a situação externa está boa. Tá? Só para recapitular, lembrando que quando a gente olhou os desenhos ali da The Economist, eu tinha destacado 3 frentes. Né? Sempre que um economista olha a economia, ele quer saber o que está acontecendo nessas 3 frentes aqui. Na frente da atividade, do setor externo, da situação fiscal e da inflação. Né? Aqui a atividade é para saber se vai ter inflação ou não. Porque se a economia aquece, tem inflação. Se desaquece, não tem inflação. Aqui no setor externo, para saber se vai faltar dólar. Se falta dólar, o preço do dólar sobe. Se sobra dólar, o preço do dólar cai. Aqui, para saber se o juro vai estar muito alto, que o governo precisa se endividar. Se a situação fiscal está ruim, o governo precisa pagar juro alto para tomar dívida. Né? E aqui é a própria inflação que acaba afetando todo mundo. Né? Então, a gente já olhou... Veja, eu estou acelerando porque o tempo é curto, mas a gente podia ficar umas 8 horas
não desejo isso a ninguém, nem ao meu pior inimigo, mas a gente podia ficar 8 horas discutindo economia aqui para eu mergulhar nos detalhes disso. Tá? Então já falamos aqui da atividade do setor externo. Vamos ver um pouquinho da situação fiscal no Brasil. A situação fiscal no Brasil está muito ruim. Aliás, desses quatro frontes aqui, eu diria que é a pior de todas. Tá? A situação fiscal está muito ruim e, no limite, ela não está nem melhorando. Tá? Pelo menos a atividade está ruim, mas está dando algum sinalzinho de melhora. Né? Quando a gente olha o fiscal, e eu vou começar por esse gráfico da arrecadação, o que preocupa no fiscal? Preocupa que a gente não arrecada mais. Não arrecada mais. Esse aqui é o dado de arrecadação de maio que saiu. A gente arrecadou em maio de 2017, isso daqui é em reais nominais, tá? A gente arrecadou 94 bilhões de reais, aqui é o governo central mais previdência. Ele arrecadou 94 bilhões de reais em maio de 2007, que é o mesmo nível de arrecadação, se a gente retroagir um pouco aqui, de 2014, 2013 e 2014. A gente está arrecadando em 2017 o mesmo nível de reais nominais que a gente arrecadava lá em 13 e 14. Tá? Então esse é um dado grave, porque a gente sabe que teve uma inflação aqui de 15% acumulada. Ou seja, em termos reais, essa arrecadação é muito menor do que era lá atrás. Aí você vai falar, Paulo, mas por que está arrecadando tão pouco? E a resposta é simples, porque a gente está produzindo pouco. Como as empresas produzem muito menos, naquele nível de produção de carros, de móveis, eletrodomésticos, etc., etc., como o nível de produção e vendas é muito menor, a arrecadação de imposto também é menor. Tá? Além das empresas que estão com muitas dificuldades e não conseguem pagar impostos. Então, elas preferem ficar inadimplentes, eventualmente entram num refis e vai fazendo o que dá para não fechar as portas, né? Especialmente no setor industrial. Então, essa situação fiscal provoca um déficit público, que é o déficit, essa linha branca aqui, ó. O que é o déficit? É tudo que o governo arrecada menos tudo que ele gasta. Tudo que ele gasta está travado. O governo está com uma dificuldade enorme de fazer ajuste fiscal. Vocês devem estar acompanhando no noticiário. Tudo que ele gasta já está garantido na lei. Então ele tem que gastar em educação, tem que gastar em saúde, tem que gastar em um monte de coisa que ele não consegue mudar a Constituição. Então o gasto do governo é travado. Só que a arrecadação está caindo. Isso se traduz imediatamente num déficit público. Então a gente vinha aqui numa situação de superávit de 1%, 0%, e agora a gente caiu para 2,30% de déficit público. Né? E o déficit público continuará numa situação ruim. Tá? Tem uma maneira de resolver isso aqui que é aumentar imposto. O governo não quer aumentar imposto, que eu acho até razoável, porque a gente está numa situação tão deprimida de economia que se aumentar imposto pode ser que isso desestimule ainda mais as pessoas a consumirem, a produzirem, etc. e tal, né? Mas uma maneira de resolver isso daqui seria colocar, por exemplo, a CPMF. A CPMF geraria 100 bilhões de reais de receita para o governo. O déficit hoje é de 120, 130 bilhões de reais. Outra maneira seria aumentar a CID, que o governo cogita, que é o imposto sobre a gasolina, que arrecadaria 20 bilhões ou 30 bilhões de reais. Enfim, eles têm algumas medidas na manga aí que eles estão estudando, né? Até agora nenhuma foi feita. A desoneração da folha, eles estão retroagindo, fazendo uma reoneração da folha de pagamento, que também aumenta a arrecadação, mas tudo ainda num volume relativamente pequeno. Tá? E o governo tem uma situação ainda mais problemática, que é o que ele gasta com juros. Né? Ele gastou, ano passado, 8,36% do PIB em juros, e esse ano ele deve gastar uns 6,83% do PIB em juros. Tá? Lembrando que o nosso PIB é de mais ou menos 6 trilhões de reais. Então, se o PIB é de 6 trilhões de reais, a conta de juros do governo é mais ou menos 550 bilhões de reais. 550 bilhões de reais. Né? Então, se o juro está alto e o déficit público está alto, isso daí entra numa bola de neve, fora de controle, e o governo, no limite, não consegue pagar as contas. Né? A boa notícia é que, pelo menos, o juro está caindo. O juro está caindo por quê? Porque a inflação está derretendo. Esse aqui é o gráfico da inflação, agora vamos entrar um pouquinho na discussão de inflação e eu já concluo. Tá? A inflação está derretendo. Ó. Ela bateu um pico aqui de quase 10,5%, esse é o IPCA. Esse é o IPCA desde 2011. Tá? Veja aqui, ó. Isso daqui foi quando a Dilma fez aquelas políticas equivocadas, a meu ver, de represar preços administrados, vocês devem se lembrar disso. Ela congelou o preço da gasolina, baixou o preço da eletricidade, congelou as tarifas dos municípios, pressionou as prefeituras para congelar as tarifas. Né? Ela estava segurando para baixo esses preços chamados preços administrados para evitar que a inflação rompesse a meta. Ó, em 2013, o IPCA estava na casa de 6%. Vocês se lembram muito bem disso, porque o IPCA
é um indexador fundamental para a gente, né? Depois a situação foi saindo do controle, ela foi obrigada a soltar esses preços em 2015, vocês devem se lembrar, que houve um aumento enorme da gasolina, do setor elétrico também, as tarifas energéticas explodiram, né? E isso daqui é uma espécie de panela de pressão que foi destampada. Então, quando a panela de pressão foi destampada, o IPCA explodiu, foi para quase 11%, e o câmbio também saiu de 2,5 foi para R$ 4,00. Então, essa explosão da taxa de câmbio e dos preços administrados empurrou a inflação lá para cima, para 11%. Aí o governo foi obrigado a aumentar a taxa de juros para tentar segurar a inflação, para segurar a economia, e aos poucos esse aumento de taxa de juros foi fazendo efeito, o câmbio começou a voltar, porque o câmbio foi a 4,20, depois voltou para 3,15, 3,10, né? E a recessão se fez presente ainda com mais força, de modo que o IPCA derreteu de 10,5 para 3,60, e esse ano deve possivelmente fechar no 3,50. Então nós estamos falando de uma queda brutal da inflação. Tá? E de novo, pensando em investimentos, pensando em carteira, para quem está indexado em IPCA, isso aqui faz toda a diferença do mundo, porque se o seu título paga um IPCA mais tanto, uma coisa é você ganhar IPCA de 11 mais um juro de 6, outra coisa é você ganhar um IPCA de 3,5 mais um juro de 5. Tá? Então é esse tipo de coisa que a gente olha e tem muita preocupação em monitorar. Né? Quando a gente olha todos os outros índices de inflação, esse é o IGP. O IGP com deflação de 1% em maio. Os IGP são importantes porque eles indexam contratos de aluguel. Provavelmente vocês já tiveram algum contrato na vida indexado por IGP, ou para pagar ou para receber. Né? E o IGP está muito baixo. Se a gente olha em 12 meses, ele está correndo na casa de 1%. Tá? Ou seja, o Brasil está quase numa situação de deflação. Os alimentos, com o boom da safra, os alimentos cederam. Né? Isso daqui é o IPA de preços agrícolas. Né? Os preços agrícolas começaram a ceder muito, né, em reais. Isso também tem contribuído para a inflação e resulta da super safra que a gente teve, que realmente foi uma safra estrondosa. Né? Nunca se viu uma safra tão exuberante no Brasil. Aliás, foi o que salvou o PIB do primeiro trimestre. Nesse ano, o PIB brasileiro só cresceu 1% por conta do setor agrícola. Não sei se vocês viram os dados. O setor agrícola cresceu 14% no primeiro trimestre desse ano, enquanto todos os outros setores caíram, ficaram no 0 a 0 ou caíram. Então, esse 14% do setor agrícola que acabou salvando o PIB e colocando o PIB perto de 1%. Tá? Não fosse a agricultura, o PIB teria caído, provavelmente, de novo no primeiro trimestre desse ano. Tá? Então, conclusão, moral da história. A gente está em uma situação de atividade que tem uma recuperação, mas é uma recuperação ainda lenta, ou seja, longe de ser uma volta robusta, né, do Brasil, que o Brasil voltou a crescer. A gente tem um setor externo que está basicamente resolvido, porque está sobrando muito dólar no país. A gente tem uma situação de inflação que está praticamente resolvida também, porque tem uma ociosidade enorme. O mercado de trabalho com muita ociosidade, não tem pressão de salários. Né? E uma situação fiscal que segue muito ruim. Né? Segue muito ruim porque o governo não consegue arrecadar, não consegue cortar gasto, então ele fica com essa dificuldade de fechar as contas. Né? Então, como é que a gente entende isso daqui? A gente entende isso daqui, a maneira, pelo menos que eu consigo entender, é fazendo esse resgate da bolha que inflou e que estourou. Né? A gente foi lá em cima, numa situação artificial e sustentável, que estourou, né? E esse estouro de bolha trouxe várias consequências negativas, entre as quais o aumento da inflação e a desvalorização cambial, que foi ali de 2014 a 2015, né? Que obrigou o próprio governo Dilma, antes de ter caído, eles mesmos já reagiram subindo taxa de juros. É importante lembrar que o Tombini, que era o presidente do BCE à época, ele mesmo colocou a Selic em 14. Né? E depois, quando o Ilan Goldfein assumiu a presidência do Banco Central, ele seguiu esse trabalho. Né? Na cabeça dos investidores, e esse é o último slide, eu concluo, na cabeça dos investidores, tanto estrangeiros quanto brasileiros, esse movimento está muito claro. Né? Isso aqui é o CDS, que é o Risco Brasil. Isso é como os investidores enxergam, ou a percepção que os investidores têm do risco brasileiro. Né? Quando o CDS está em 500, quer dizer que o país praticamente quebrou. Aqui o Brasil está completamente desacreditado. Isso aqui é uma situação de bolsa a 35 mil pontos, 40 mil pontos, dólar a 4,25, taxas de juros de NTNB a 7%, juros nominais a 14%. Isso aqui, assim, o Brasil quebrou. Aos poucos, os investidores viram que o Brasil está começando a se recuperar. Está começando a se recuperar em que sentido? No sentido que eu mostrei para vocês. Dos níveis de inflação, dos níveis de contas externas,
dos níveis de atividade e da parte fiscal, que ainda é a pior, né? Conforme a percepção dos investidores em relação ao Brasil melhora, esse risco cai. Ó. A gente chegou a bater 200 pontos de risco aqui, que foi a mínima desde 2014. Tá? Esse pulo que vocês estão vendo aqui foi o episódio do Temer. No dia em que o Temer foi grampeado e o áudio foi divulgado, no dia seguinte, o risco deu um pulo de 200 para 250, num único dia. Tá? Porque os investidores entraram em pânico, falaram, meu Deus do céu, vai dar tudo errado agora. Né? Depois o mercado se acalmou um pouco e agora o risco país está em 240. Ou seja, a gente, apesar dos pesares, do Congresso estar parado, das reformas não estarem andando, o risco Brasil ainda está por aqui. Quer dizer, ele ainda está numa situação mais ou menos equilibrada. Bem longe do que foi isso daqui. Tá? Se o risco Brasil... pergunta óbvia, né? Paulo, você acha que o risco vai voltar para cá? Eu acho que não. Tá? Se ele voltar para cá, é aquele cenário de câmbio a 4, de NTNB a 7, de juro nominal a 14. Tá? Eu acho que não. Por que eu acho que não? Por conta desses motivos todos que eu mostrei para vocês. Eu acho que a situação econômica hoje é tal que o risco brasileiro é muito menor do que era lá atrás. Lá atrás a gente estava numa situação de inflação a 10, câmbio a 4,25, Selic a 14. Né? O governo estava praticamente com controle perdido. Né? Hoje não, hoje a situação econômica é muito melhor. Claro que tem a pergunta do que vai acontecer no futuro, né, que a gente precisa pegar a bola de cristal. O que vai acontecer nas eleições, o que vai acontecer com o Congresso, o que vai acontecer com o governo Temer. Né? Eu, infelizmente, não posso responder isso porque eu sou um economista, não sou um cientista político. Eu posso dar respostas econômicas. Né? Do ponto de vista econômico, a minha visão é que as coisas tendem a seguir melhorando. Né? Não vejo as coisas piorando, com exceção da parte fiscal, tá? Principalmente por conta da queda de taxa de juros. Tem uma coisa que está muito clara na minha cabeça nesse cenário, que a Selic vai cair, eu não sou capaz de dizer se ela vem a 8% ou 9%, mas ela certamente vai cair abaixo dos 10%, e olhando num horizonte aí de 2 anos, eu acho que uma Selic na casa de 8, 8,5% é um cenário bem razoável. Tá? Quando a Selic cai a 8,5%, tudo fica mais fácil, porque quem está endividado vai ter uma taxa de juros um pouco menor para carregar. Né? Alguns investimentos começam a ficar rentáveis a partir de uma comparação com uma Selic de 8%. Né? Quando uma Selic está em 14%, a melhor coisa a você fazer é colocar o dinheiro numa LFT, emprestar o dinheiro a curto prazo e acabou. Com uma Selic a 8%, 8,5%, os investidores começam a se mexer. Né? Então, quais são as conclusões de economia? Eu acho que estamos com a situação de dólar mais ou menos resolvida, estamos com a situação de inflação mais ou menos resolvida, com a situação de juros de curto prazo mais ou menos resolvida. Fica ainda em aberto a questão fiscal, que depende muito da aprovação, especialmente da reforma da Previdência, que traria uma trajetória de dívida pública bem melhor, né? Que, a meu ver, vai ser uma agenda do próximo governo, que entrará em outubro do ano que vem, e fica uma agenda de recuperação da atividade econômica, que continuará a vir, mas eu acho que é muito lenta. É muito lenta. Eu acho que a gente cresce meio esse ano, pode crescer 1% o ano que vem, 2% talvez em 2018. Quer dizer, o Brasil está numa situação de recuperação cíclica, que os economistas chamam. Né? Pensa no carro. Você fala, puta, eu queria trocar de carro. Estou 3 anos, 4, 5 anos querendo trocar de carro. Vou falar no meu caso agora, tá? Estou 5 anos, não vou trocar de carro ainda. Mas chega uma hora que o carro vai estar uma carroça. Chega uma hora que você vai ter que trocar de carro. Por um motivo muito simples, que ele vai se depreciando. Chega uma hora que você precisa, eventualmente, trocar o seu guarda-roupa, você começa a furar o sapato, furar a meia, a camisa. Né? Então, eventualmente, as coisas vão se depreciando e a economia vai se recuperando. Né? Que é isso que eu estou mostrando aqui. Ó. Eventualmente, ela vai começar a se recuperar. Tá? Bom, de maneira resumida é isso. Eu não queria gastar todo o tempo falando para a gente poder explorar, vocês já fizeram algumas perguntas, mas, enfim, explorar mais questões mais específicas que vocês queiram tratar. Né? E eu, inclusive, em relação à gestão, né? Porque a questão chave é como a gente se posiciona, como é que a gente posiciona a carteira de vocês em relação a isso. Né? Como é que você investe num cenário desse. Né? Então, de maneira bem simples, eu diria, eu não compraria dólar, ficaria em posições que se beneficiam de queda de juros e ficaria moderadamente em posições de bolsa, porque eu acho que a bolsa vai se recuperar, mas muito mais pela queda de juros do que pela exuberância da recuperação da economia brasileira. Né? Então, acho que a gente ainda tem oportunidades nesses ativos. Né? E as taxas de juros longas, reais, estão muito elevadas ainda, a meu ver. Né?
Acho que qualquer coisa aí na casa de 6%, de uma NTNB de 6%, é uma oportunidade de compra, na minha opinião. Mas, enfim, acho que vou deixar para abrir para perguntas, né? Temas que vocês queiram explorar, porventura, tá? Sim. Ah, tá. Quem for perguntar, eu passo o microfone, depois vocês me devolvem, né? Vejam, eu falei de uma maneira ultra resumida um cenário macro. A gente pode mergulhar nos detalhes aí que vocês queiram explorar. Na realidade, é só para aproveitar a deixa, então. Deixa eu falar um pouco da China e da questão americana. Como é que você vê esse cenário? Porque parece que está melhorando, né? Essa pergunta eu combinei com ele para a gente poder falar do cenário internacional. Cenário internacional, na verdade, não é cenário internacional, é China e Estados Unidos, que são as duas questões relevantes para o cenário internacional, né? Começando pelos Estados Unidos, que é o mais importante, ao meu ver, Banco Central americano, se ele vai subir a taxa de juros ou não, né? Não existe nada que afete mais um país emergente como o Brasil do que uma alta de taxa de juros nos Estados Unidos. Sempre que o Banco Central americano sobe juros, ele atrapalha a vida de todos os emergentes e todos os países em desenvolvimento, né? Por quê? Porque ele aumenta o custo de capital, ele tira dinheiro daqui e coloca dinheiro lá, né? Então, a visão que a gente tem dos Estados Unidos é que os Estados Unidos está melhorando, ele está crescendo 1,5% ao ano, mas ele não tem um crescimento vigoroso como ele tinha no passado. Isso significa que o Banco Central americano, que já está subindo juros, vai continuar subindo juros, mas de uma maneira muito lenta, muito gradual, e já vai parar. Nossa visão é que ele para aí nos 2%. O juro americano hoje está em 1,25%, provavelmente até o ano que vem eles coloquem o juro em 2% e parem de aumentar juros. Ou seja, com isso eu quero dizer o seguinte, não haverá um choque de juros nos Estados Unidos. Tudo que a gente não quer no Brasil, só faltava, a última coisa que faltava no Brasil agora era um choque de juros nos Estados Unidos. Aí é a pá de cal para enterrar, né? Então, nós não vejo, não acho que a gente terá um choque de juros na economia americana, por um motivo muito simples, porque os Estados Unidos também não está com um crescimento vigoroso. Ele está crescendo, está no pleno emprego, a situação está melhorando, mas não é uma Brastemp, por assim dizer. E, aliás, é muito fácil fazer esse ponto. Basta lembrar a vocês que quem ganhou a eleição lá foi o Trump. Ou seja, se tivesse tudo bem, o Trump não teria ganho a eleição. Então, a própria vitória do Trump é um sinal, uma indicação muito clara de que os Estados Unidos não estão a Brastemp. Vale dizer, o voto no Trump foi um voto de revolta. Ele é quase equivalente àquele voto daquele comediante italiano Beppe Grillo, que ganhou 15% dos votos na última eleição da Itália. É um cara que está realmente revoltado que votou no Trump, né? Então, a própria eleição do Trump é uma indicação disso. Então, nesse cenário, a gente não enxerga um choque de juros nos Estados Unidos. A gente enxerga uma alta gradual, mas, vamos dizer assim, mansa, né? Ou seja, isso não deve trazer problemas para o Brasil desse ponto de vista. Essa é uma questão. A outra questão é a China, né? Por que a China é relevante? A China é relevante porque metade do nosso superávit comercial, que é de 50 bilhões de dólares, se deve à China. A gente exporta de soja e minério de ferro para a China, 25 bilhões de dólares por ano, o superávit vem totalmente da China. Então, se a China quebrar ou se a China parar de crescer, a gente pode, de fato, ter um problema no comércio externo, né? Para vocês terem uma ideia, a gente, em 1997, 98, 1% das nossas exportações iam para a China. Hoje, 20% das nossas exportações vão para a China. Aumentou em 20 vezes a participação da China no comércio exterior brasileiro. Então, de fato, uma ameaça muito importante, tá? A China é um caso fascinante. Eu já estudei muito China, já estive lá na China, já li um monte de livros, enfim, eu adoro estudar a China, acho que é um caso realmente fascinante. Só que é tão fascinante quanto difícil de entender, porque a China é uma economia comunista de mercado. Aí você já fala, pô, mas peraí, como é possível uma economia comunista de mercado? Porque se o cara é comunista, ele não acredita no mercado, né? Não, mas na China é uma economia comunista de mercado, é uma economia híbrida. É uma economia em que todo o setor financeiro é estatal, estatizado, banco público, toda a parte de infraestrutura é estatizada, e você tem uma iniciativa privada super robusta na parte de eletrônicos, carros, maquinaria, mecânica. Então eles conseguiram criar um negócio ali que é realmente enigmático, que é uma economia de maior sucesso hoje do planeta, que é um comunismo de mercado. Então, só para ilustrar um ponto do quão difícil é entender se vai ter uma crise na China ou não. O que importa para a gente aqui, na nossa carteira, é saber se vai ter crise na China ou não.
Porque se tiver crise na China, aí eu sei que pode ter desvalorização cambial, porque o nosso comércio externo depende muito da China, e pode ter uma dor de barriga no mundo por conta da China, porque é importante lembrar que a China hoje é a segunda maior economia do mundo, tá? Os Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, tem um PIB de 18 trilhões de dólares. A China tem um PIB de 13 trilhões de dólares. É a segunda maior economia do mundo. A terceira, que é a Alemanha, vem lá atrás. Vem com um PIB de 5 trilhões, 6 trilhões de dólares. Depois vem o Japão com 4 trilhões de dólares. Então não é que a China é a segunda maior. Ela é a segunda maior com larga folga. Larga folga, tá? Para vocês terem uma ideia, o PIB brasileiro é de 2 trilhões de dólares. 2 trilhões de dólares. Tá? O da China é de mais ou menos 13 trilhões de dólares. Tá? Bom, a pergunta mais importante aí é se a China vai passar por alguma grande crise, especialmente se a moeda chinesa será desvalorizada. Tem muito fundo de investimento, inclusive um famoso no Brasil, que é o Verde, cuja aposta principal é uma desvalorização da moeda chinesa. Tem um monte de fundos de investimento apostando que a moeda chinesa vai se desvalorizar. Tá? Eles têm um câmbio fixo, é uma das poucas economias do mundo que tem ainda um câmbio fixo. Né? Na nossa visão, não, eles não vão desvalorizar a moeda. Tá? Na nossa visão, os comunistas de mercado vão conseguir manter a situação mais ou menos sob controle. Tá? Enfim, a gente poderia explorar o detalhe disso, mas basicamente eles têm um superávit, já passo lá, eles têm um superávit na balança comercial de 700 bilhões de dólares por ano e tem 3 trilhões de dólares de reservas. Né? E tem uma situação fiscal relativamente robusta ainda. Então, a minha visão é que eles têm muita bala na agulha para defender ainda o regime cambial chinês e a economia chinesa. Tá? Mas é um risco. Aliás, a sua pergunta é muito pertinente porque ela coloca os dois maiores riscos que a gente tem para esse cenário de Brasil que eu estou colocando, que é uma crise mais pronunciada na China e um choque de juros nos Estados Unidos mais violento. Tá? Eu não vou falar mais para não cansá-los, porque esses temas são meio áridos, mas, enfim, é importante discutir isso. Né? Tem uma pergunta lá no fundo? Então, fala aqui para registrar aqui. Ó. É só mais um complemento no que você estava colocando nessa análise, especificamente no caso chinês, que não é um acaso. É algo que vem sendo pensado há muitos anos, é um plano estratégico de crescimento de Estado e de nação. Aí a pergunta seria o seguinte, já que é um plano estratégico que vem sendo colocado em prática há muitos anos e que tem muito ainda a ser executado nesse plano, qual a outra nação, né, com pequenas exceções de alguns asiáticos, mas qual a outra nação que teria um plano, ou qual outro país que teria um plano de longo prazo, né, não é de domínio, mas de poderio e de investimento global, que pudesse fazer frente à China, né, que ameaçasse a posição chinesa nesse domínio global? É uma pergunta bem geopolítica, né? Tem alguns países que aspiram ser potências, né? Vamos para ficar no registro da sua pergunta, né? A China certamente é uma delas, né? A Rússia é uma outra, né? Mas a Rússia está mais para aspirante do que para conseguir, porque a situação da economia russa é bem ruim, diga-se de passagem. Eles têm só a parte de petróleo, que é muito desenvolvida. Acho que um país que a gente poderia pensar nessa linha é a Índia. A Índia é um caso bem interessante, que eles estão crescendo muito. Aliás, a Índia hoje é o país que mais cresce no mundo, eles crescem mais do que a China, estão crescendo 8% esse ano. E eles também têm um plano muito parecido com o plano da China. É uma economia bem distinta, porque ela depende mais de serviços, todo mundo fala inglês, eles estão conectados lá com a Inglaterra, é um outro registro, mas é um caso muito interessante. Aliás, é a maior democracia do mundo. Né? Na última eleição, o presidente deles teve 500 milhões de votos. Nunca se viu uma democracia com 500 milhões de votos. Por um motivo muito simples, porque tem 1,5 bilhão de pessoas lá, metade votou da 500 milhões. Né? Mas a Índia, talvez... Né? Nesse registro de grandes potências é Estados Unidos, Rússia, Índia, China, que tem aspiração a mandar no mundo, por assim dizer, a ser xerife do mundo, né? Ou ter um projeto de país no mundo. Né? O resto são satélites. Né? O Brasil, apesar de ser grande, ele é um satélite dos Estados Unidos. Né? Ele não tem a menor aspiração em ser um país relevante, assim, por assim dizer. Né? Acho que tinha uma pergunta aqui, né? Temos uma pergunta aqui da webconferência. Roberto Zardo, ele quer saber, fora os riscos de elevação de taxa de juros nos Estados Unidos, nossa situação pode piorar?
fazer até uma resposta, piada infeliz, né? Tá tão ruim que quando você chega no final do poço, né, você tem uma grande vantagem. Tudo bem que tem aquela discussão que o poço tem porão e tal, mas pode piorar? Pode, mas eu acho que tem uma assimetria, né? No mercado a gente olha muito essa questão de assimetria. A gente não sabe, a gente nunca sabe exatamente o que vai acontecer, mas a gente pode calcular assimetrias, né? Então, a assimetria no Brasil hoje, na minha cabeça, é claramente para cima, ou seja, a probabilidade de melhorar é maior do que a probabilidade de piorar, tá? Por um motivo muito simples, porque a gente já está afundando faz 2, 3 anos, né? Então, mas isso não quer dizer que a gente não possa afundar um pouquinho mais para depois, eventualmente, melhorar. Mas quando a gente olha num horizonte de médio prazo, a minha visão é claramente de melhora de Brasil, tá? Porque eu tenho essa visão de reversão cíclica, tá? Ou seja, eu estou fazendo uma visão que é até independentemente do Congresso, dos políticos, de quem é presidente. Estou fazendo uma visão de que uma economia que cai durante 3 anos, nenhuma economia cai infinitamente. Nenhuma árvore cresce até o céu, né? Todos esses processos eles têm reversão, né? Então, uma economia que está crescendo durante 5, 10 anos, provavelmente a assimetria é para baixo. Uma economia que não cresce há 3 anos, provavelmente a assimetria é para cima, tá? Mas isso é uma visão muito tendencial e estrutural, tá? Não quero com isso dizer que você tem que fazer um investimento e no mês que vem você vai perder dinheiro e vai falar que foi culpa minha, tá? Estou pensando na simetria olhando no médio e longo prazo, tá? Tem mais, vamos fazer uma aqui, depois volta aqui. Paulo, eu queria fazer uma pergunta com relação ao cenário brasileiro. Por exemplo, nós no Comitê de Investimento da FAPA, a gente tem discutido que seria o momento de aplicação em ações. A gente viu que a Bolsa Brasileira ela foi a 69 mil pontos e agora está na faixa dos 61. E o próprio dólar também, eu queria que você fizesse uma previsão como ele vai andar até o final do ano. E eu, no meu modo de entender, eu acho que apesar de haver uma tendência para a gente aplicar em ações, eu, na minha opinião, acho que a FAPA não deveria entrar em ações nesse momento. O investimento em ações ele é sempre o mais arriscado, ele é o mais volátil, né? Lá que a gente tem, vamos dizer assim, os maiores ganhos e as maiores perdas, né? Então precisa ter muita cautela, porque numa visão de uma carteira conservadora, que você vai carregar durante muito tempo, cujo objetivo principal é proteger o patrimônio, já por definição, colocar um pedaço muito grande em ações não faz sentido, né? Por outro lado, se você não colocar nada em ações, se tiver só investimentos muito conservadores, você corre o risco de não conseguir ter um mínimo de retorno acima das suas metas, né? Isto posto, eu acho que uma alocação pequena, moderada em ações faz sentido num horizonte de médio e longo prazo, tá? Eu acho que o preço das ações brasileiras está atrativo, tá? Tá atrativo. Agora, isso não quer dizer que você precisa alocar já. Você pode alocar daqui 2 meses, daqui 3 meses, daqui 6 meses. Eu estou pensando num horizonte de 5 anos, tá? Num horizonte de 5 anos, na minha visão, sim, eu alocaria de maneira cautelosa e moderada um pedacinho na carteira em ações brasileiras, tá? Dólar, não compraria dólar. A gente não tem uma visão de comprar dólar daqui até o final do ano, tá? Não quer dizer que se o dólar vier a R$3 ou abaixo, aí pode começar a ser interessante fazer uma posição comprada em dólar, né? Mas de hoje até o final do ano, com o dólar aí na casa de 3,30, 3,40, não acho que tenha assimetria positiva. Tá? De novo, a gente sempre faz uma raciocínio de assimetria, né? No preço que ele está e no potencial que ele tem de ganho e perda nesse horizonte, não acho que seja um investimento interessante. Tá? Ações sim, mas, de novo, pequeno, moderado e cauteloso. Por que eu estou insistindo nesse pequeno, moderado e cauteloso? Porque a nossa visão de ações ela decorre muito mais da queda da taxa de juros e de uma recuperação que virá lentamente do que uma retomada do crescimento do Brasil. Se a gente tivesse aqui, como foi, todos vocês se lembram, como foi o Brasil de 2003 a 2008, é importante recapitular isso, né? Vou pegar o gráfico da produção industrial até. De 2003, isso aqui é a produção industrial brasileira, tá? De 2003 até 2008, a Bolsa aqui estava em 8 mil pontos. Ela foi a 70 mil pontos. A Bolsa multiplicou por 10 vezes. Tá? Saiu daqui, 10 mil pontos, né? Ou de 8 mil pontos, vamos dizer assim, no auge do estresse de quando o Lula ganhou a eleição em outubro de 2002. Saiu de 8 mil pontos, foi a 70 mil pontos aqui quando a gente virou o grau de investimento. Tá? Então,
Só o índice principal multiplicou por 10. Algumas ações multiplicaram por 30, 40 vezes. Tá? Por um lado. Por outro lado, quem entrou aqui perdeu 40% em 3 meses. Tá? Mas o que eu mostro isso? Se a gente tivesse nesse cenário, aí, e é óbvio que é fácil falar isso depois que aconteceu, o meu call era, vamos para cima da bolsa porque a economia está bombando, a indústria está bombando, o país está crescendo, o mundo está crescendo, está tudo certo. Aqui não está tudo certo, aqui está melhorando aos poucos. Melhorando aos poucos e o juro vai cair, inclusive porque essa melhora é muito aos poucos. Então é completamente diferente do que estava acontecendo aqui. Tá? Por isso que eu estou falando aqui, é um pouquinho moderado, cauteloso, porque eventualmente, daqui 3, 4 anos, a indústria brasileira vai ter se recuperado. E a bolsa vai ter andado. Tá? Mas é um negócio bem distinto do que foi essa escalada para cima aqui. Tá? Isso para a bolsa. E para dólar, de novo, minha visão é que a gente está com uma situação muito robusta externa. Então, você comprar dólar a 3,30, 3,40, eu acho muito arriscado. Tá bom? Mais uma pergunta aqui do webcast. O Roberto, ele pergunta quais os riscos de títulos públicos de longo prazo? Se você compra um título de longo prazo, falar para ele aqui que ele está na internet, né? Se você compra um título de longo prazo indexado em inflação, o seu risco é nulo. Não tem risco nenhum. Não existe risco em título de longo prazo indexado em inflação, contanto que você carregue o título até o vencimento. Então, o grande risco desses títulos é você precisar do dinheiro no meio do caminho, precisar realizar, quiser mudar a sua carteira no meio do caminho, e nesse meio do caminho a taxa de juros foi lá em cima. E aí o seu título se desvalorizou, você perdeu dinheiro. Tá? Então, para quem carrega um título indexado em inflação até o vencimento, o único risco que você tem é que você poderia ter ganho mais dinheiro, só que você vai deixar de ganhar mais dinheiro. Porque se você comprar uma NTNB 2045 principal, que hoje paga, sei lá, 6%, paga mais precisamente 5,65%, ela vai multiplicar, grosso modo, ela vai multiplicar 10 vezes em termos nominais. Tá? E ela vai multiplicar em termos reais umas 4 vezes. Tá? Ou seja, se você botar 100 mil reais lá, você vai ter 1 milhão em 2045 nominal, ou você vai ter 400 mil, 500 mil, é mais a conta. Ela vai multiplicar 30 vezes em termos nominais e 10 vezes em termos reais. Grosso modo, estou fazendo aqui na minha calculadora rapidamente. HP12C. Se você botar 100 mil lá, você vai ter uns 5, 10 milhões em 2045 e você vai ter 1 milhão em 2045 em termos reais. Se você carregar até o final, tá? Corrigido pela inflação. O risco é ter que vender no meio do caminho. Se tiver que vender no meio do caminho, o preço subir, você perdeu dinheiro. O outro risco é a taxa de juros subir e ficar lá em cima. E aí você fala, puta, eu podia ter ganho 10 vezes, vou ganhar... Podia ter ganho 20 vezes, vou ganhar só 10. Tudo bem, se você quiser encarar isso como um risco, é um risco. Né? Você poderia ter ganho ainda mais do que você vai ganhar. Né? Mas enfim, eu estou só exagerando o raciocínio, mas a ideia é, se você compra um título indexado em inflação e carrega até o vencimento, basicamente está resolvido. Né? Se você fizer a sua gestão de caixa direito. Né? Bom dia. Na verdade, eu quero compartilhar de uma opinião que eu tenho própria, né, já que estamos com um economista aqui, tem uma bagagem grande sobre o assunto, né? Que assim, né, o nosso ex-presidente, que pode de repente voltar a vir presidente, não sabe, o Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, né? Se mostrou um gráfico agora ali que pegou a economia quando o Lula assumiu, né? E o que a economia do Brasil se tornou. Então, um dos discursos do Lula é que ele vai voltar a fazer isso com o Brasil, né? Aquele mega crescimento que a gente teve ali, né? Mas eu associo que o Brasil, e o Lula, no caso, na época, levou uma baita de uma sorte que pegou crise nos Estados Unidos e na Europa. E, claro, tudo se voltou, os olhares para os países emergentes, né? Então, é a opinião que eu tenho, eu gostaria de saber o que você enxerga disso, desse período Lula, do que foi o Brasil, e se ele iria conseguir fazer de novo esse boom na economia aí. Bom, a resposta é não. Tá? Eu acho que se ele ganhar, ele não vai conseguir fazer nada nem de perto, nem de longe do que a gente viu. Né? Então é importante destrinchar o que aconteceu nesse período aqui. Né? Teve uma coisa fundamental que foi a bolha de commodities. Mais até do que você falou da crise americana e dos Estados Unidos, foi o boom de commodities. O preço das commodities explodiu. Né? Vou dar um exemplo para vocês. O minério de ferro. O minério de ferro era cotado a $20 a tonelada.
ele foi para $200 a tonelada, multiplicou por 10 vezes o preço. Então, esse boom de commodities que a gente viu, a época do boom de commodities começa aqui em 2004 e vai no pico até 2010, esse boom de commodities trouxe muito dólar para o Brasil, facilitou muito a nossa situação do ponto de vista de dólar, né? Facilitou demais a vida do Brasil, e ajudou inclusive a controlar a inflação e reduzir taxa de juros. A gente pôde reduzir a taxa de juros porque o câmbio saiu de 4 e veio para 1,5 por conta do boom de commodities, e o Lula foi muito sortudo nisso daí. E a segunda grande sorte que ele teve foi o crescimento mundial. Teve uma crise aqui que você falou, que foi a crise americana em 2008 e a crise europeia em 2012, mas de 2003 até 2008, o mundo teve os maiores 5 anos de crescimento sequenciais desde os anos 70. Basicamente, a economia mundial estava bombando. Esse período que vai de 2002, 2003 até 2008, foi um período de economia mundial bombando. Bombando de uma maneira que a gente não via desde os anos 70. Então o Lula foi muito sortudo nisso. Foi muito sortudo, porque ele pegou uma bolha de commodities, pegou uma economia mundial bombando, e ele já pegou um câmbio super desvalorizado, porque o mercado com medo do Lula levou o câmbio a 4. Então ele pôde surfar o governo inteiro com o câmbio caindo, reduzindo os juros, câmbio se apreciando, inflação caindo, e com essa mega expansão de crédito. Então não é que ele fez exatamente isso daí, mas ele acabou usando essas condições para promover essa bolha de crédito, essa expansão de crédito, que promoveu um crescimento enorme no Brasil, né? Depois podemos ficar discutindo horas, se ele fez certo, se ele fez errado, se ele tem que ser preso, se ele não tem que ser preso, enfim, isso é uma outra discussão, mas economicamente falando, ele foi muito sortudo, E eu acho que ele não entendeu até hoje isso. Eu falo até, eu não estou nem entre a categoria das pessoas que queriam ver o Lula preso, mas ele não entendeu isso. Ele acha que ele foi lá e, como ele é o Lula, o Brasil bombou, tá? Mas ele está bem longe de ser isso, está bem longe de ser isso, né? Então, enfim, eu não acho que isso que a gente viu pode ser replicado, tá? E a outra discussão mais relevante é se ele vai ser candidato e se ele ganha, né? Se ele ganha, né? É muito difícil, enfim, fazer esses prognósticos. Aí o mais correto seria a gente consultar um cientista político, né? Porque o cara está justamente analisando essas forças e tal. Mas a minha impressão é que não. Tá? Porque por mais que a gente tenha surfado essa bolha e todo mundo teve uma sensação de riqueza muito grande na era Lula, a sensação de pobreza agora está muito mais violenta. Está muito mais violenta. Vale dizer, até mesmo quem ganhou muito dinheiro naquela época, e foi muita gente, o fulano perdeu tanto agora que ele está mais puto ainda. Ou seja, o que ele perdeu agora mais do que compensa o que ele ganhou lá atrás. Então, a sensação que a gente tem hoje do país devastado é muito forte, tá? Mas isso é quase que um palpite meu, tá? Porque, de novo, isso é um negócio muito sério. E, claro, na gestão a gente tem uma preocupação gigantesca com isso, mas aí a gente usa cientista político e tenta trazer mais gente qualificada nessa seara para discutir, porque economista falando de política, economista falando de economia, vocês vão tomar cuidado já. Agora, economista falando de ciência política, aí complicou de vez, tá? Fundo de crédito imobiliário. Bom, eu sou suspeito para falar porque a gente tem um fundo lá que eu adoro, que é o fundo da casa, né? Então já vou fazer esse disclaimer na... Fazendo esse disclaimer, essa pergunta eu combinei com ele também para poder fazer propaganda no nosso fundo de crédito. Eu acho o seguinte, muito cuidado com fundo que tem imóvel físico, que é o que a gente chama de fundo de laje. Tá? Porque quando a gente fala de fundo de crédito imobiliário, tem dois tipos de fundo. Tem fundo que carrega papel, cujo lastro é um imóvel, e tem fundo que carrega o imóvel. Tá? Claro, depende do seu horizonte de investimento e depende do imóvel, né? Se for um imóvel maravilhoso, eu quero. Pode ele dar para mim que eu carrego na física. Eu quero dizer o seguinte, se ele tem papéis, ele pode entrar e sair dos imóveis. Se o fundo imobiliário carrega papéis, ele tem uma velocidade de gestão muito mais rápida e muito mais interessante. Se ele carrega um imóvel, aí ele pode ser mais arriscado, porque o imóvel pode ficar vazio, você não consegue alugar. Tem casos lá em São Paulo que o preço do aluguel caiu nominal 50%. Se alugava a laje por 160, agora se aluga por R$80 nominal. Houve uma queda nominal de 50% do valor do aluguel. Então, se você está lastreado num imóvel, num fundo imobiliário que é dono de um imóvel só, você não tem como sair disso.
Agora, se você está, e agora eu vou fazer propaganda do nosso fundo, se você está num fundo que carrega uma carteira de 80 imóveis, ou seja, de papéis que estão lastreados nesses imóveis, e se você tem um bom gestor, não precisa ser o nosso, tem outros bons por aí. Se você tem um bom gestor, você entra e sai desses títulos, numa boa, dá para você se defender, e a vantagem de você entrar hoje é que os imóveis estão realmente na bacia das almas. Porque é isso que você falou, a recessão jogou lá para baixo o preço dos imóveis, tanto nominal quanto real, né? Então, o que eu teria a dizer sobre fundo imobiliário é isso. Papel sim, CRI, lastreado em papel